nós suplicamos a Deus que nos inspire, nos abençoe. Nós vamos dar seguimento ao nosso estudo da noite de hoje, voltando aqui, retomando a nossa reflexão em torno da primeira epístola de Paulo a Timóteo, que a gente vem estudando há algumas semanas. Nós estamos avançando aqui no capítulo de número 5 para a culminância dele. Então, nós temos o texto que vai do versículo 17 ao versículo de número 25. Nós já abordamos aqui, em reflexões doutrinárias, em conexão com outros textos do Evangelho, esse conteúdo que fala dos presbíteros e sobre os conselhos que Paulo dá ao seu filho pelo coração, Timóteo, então muito jovem, e promissor no que diz respeito à aplicação da doutrina que ele revelava. Então, na semana passada, nós procuramos trabalhar essa questão que está no versículo 22, que diz assim: a ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Dentro da linha de abordagem que Paulo assumiu desde o princípio da carta, da epístola, nós observamos a preocupação dele em nortear a estrutura de Timóteo, que era uma grande esperança para os labores cristãos que então Paulo assumia. Nós vamos entender a própria marcha do Paulo, que foi Saulo antes. O Saulo, seguidor da lei, aquele homem rígido que interpretava segundo o próprio temperamento. O próprio Emmanuel assinalando no Paulo Estevão sobre a personalidade vigorosa de Saulo, ele deixa muito clara a questão do orgulho, que era muito comum entre eles, porque era orgulho de raça. E a vaidade intelectual, a vaidade de posição. Quando nós lembramos que esse elemento é desarticulado a partir da visão na estrada de Damasco, que ele identifica o Cristo, bem escondido aí, né? Quando ele identifica o Cristo e começa então uma série de reflexões que vão neutralizar a ação do Saulo sobre essa individualidade, que é esse espírito vigoroso, nós percebemos que há uma marcha de transformação que vai durar muitos anos, né? Então, o Honório gostava de estudar o assunto, ele dizia o seguinte: quando nós analisamos que Saulo cede a Paulo, então Paulo já significa a transformação desse espírito que tinha esse comprometimento mais humano, na religião mais tradicional. Ele quebra essa concha de egoísmo e de orgulho e cede ao Cristo. Então ele tem que fazer o caminho inverso, porque ele perde tudo, né? A gente vai notar que para ele se tornar o Paulo, ele teve que abrir mão da própria herança paterna. Ele perde os vínculos, ele perde a família. Então, quando ele escreve falando que o testemunho tem que ir até ao sangue, tem muita gente que acha que é derramar sangue. Mas, na verdade, ele se refere, o Emmanuel nos ajuda a entender isso, ele se refere à consanguinidade. Você não vai ter o apoio, nem a compreensão, no caso dele ele não teve, nem dos que são ali da sua casa. Porque ele rompe com todo mundo sem querer romper. Porque eles o obrigam, mas ele não pode abrir mão do patrimônio que ele tinha adquirido, né? Nesse processo, nessas circunstâncias que vinham de Deus. Havia um plano espiritual para o seu trabalho, né? Isso nos remete a uma reflexão muito bonita que a gente estava relendo outro dia. O Chico, no depoimento, ele falava do pai dele. E o pai dele era muito rígido. E que ele, ao longo da vida, com os ensinamentos da doutrina espírita, que ele foi compreender o acerto do pai ser daquela forma. Então ele dizia o seguinte, que o pai nunca foi no diálogo. O pai exigia tudo deles, exigia muita disciplina, e ele não seria um bom médium, um bom trabalhador, se o pai fosse de outra forma. E que, na verdade, o pai, quando desencarnou, ele já tinha um trato de olhar com o pai. Porque o pai nunca foi de conversar. Mas ele notava que, pelo olhar,
o pai gostaria de pedir a ele desculpas, se retratar, mas não conseguia. Então ele diz o seguinte, que o pai desencarnou e eles não conseguiram ter a conversa, que era indispensável, mas que ele tinha certeza que um dia eles iam estar um diante do outro para ter essa conversa que não aconteceu aqui no campo físico. E a gente lembra esse testemunho do Chico, porque como médium, missionário, tão doce quanto foi, tão obediente a Deus, ele aceitou todas as disciplinas que foram impostas à vida dele. Abriu mão realmente de tudo, de modo até supremo para uma criatura humana. Então, quando ele comenta esse assunto, né, falando do próprio pai, que nunca o compreendeu, aí ele chega a dizer uma nota, ele diz assim, o meu pai nunca foi autocentro espírita, porque ele nunca quis entender isso na minha vida. Mas cobrava todo dia perguntando para os meus irmãos se eu fui ao centro espírita cumprir o meu dever. Olha que curiosidade, olha que interessante. Então, uma análise bonita que ele fez e um espírito que nos ensina a compreender as pessoas dentro daquilo que elas são, na função que a vida lhes outorgou. É muito bonito a gente pensar isso. Quando Emmanuel assinala sobre Jesus, e ele vai escrever uma página singela, né? Jesus da Galileia, José da Galileia. Quando Emmanuel escreve sobre o pai de Jesus, ele vai falar que ele passou na terra sobre um divino silêncio. E o que seria de Maria e de Jesus sem a presença de José, no seu divino silêncio, que é a profunda humildade? Então existem papéis que nós estamos longe de conhecer, mas Deus, que arquiteta tudo, da intimidade atômica aos mundos siderais que a gente nem conhece, imprime em tudo a sua sabedoria, o seu amor, nós não conseguimos, na nossa relatividade, poder apreciar. É por isso que às vezes uma pessoa diz assim, porque família, porque meus pais, porque os componentes do meu lar, muitas vezes assinalando que aquilo não era melhor, que ele não teve o melhor, a gente não sabe. Por mais limitação, por mais sofrimento, por mais penúria, a lei é perfeita, impecável. Nós é que não conseguimos compreender o alcance dos elementos que se conjugam para formar aquilo que é a nossa grande necessidade de aprendizado. Cada um assume um papel. E Deus sempre requisita aquele que está naquela faixa, dentro daquela construção, para que a gente possa aprender mais e melhor. Então nós temos que refletir muito para não sair por aí espancando peças que são as ideais para o nosso aprendizado. São os elementos, os componentes, né? Que nós de pronto não sabemos compreender. Então, nós temos aqui, a ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva de ti mesmo puro. Se o Paulo, dentro da análise do Honório, se transformou de Saulo para Paulo, por sua vez, chegaria o tempo de o próprio Paulo, que era o nome da conversão, que era o nome da renovação, também ceder. E é engraçado isso, não? Mas o Paulo precisava de sublimação, sim. Porque o Paulo corporificava a renovação que ele entendia do Evangelho. Jesus pergunta assim, sobre a lei antiga, como lês? Então Paulo leu o Evangelho e procurou aplicá-lo. Mas o Paulo ainda não era a suprema expressão da renovação. Por isso um dia ele escreve, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. É a terceira grande lance da evolução dele. Então nós analisamos essa sistemática belíssima, né? E podemos até analisar o assunto por outro prisma, né? Quando a gente fala assim, o varão é a cabeça da mulher, o Cristo é a cabeça do varão, mas a cabeça do Cristo é Deus. Olha que bonito. E quando a gente vai analisar por outros prismas, a gente nota que há metas que vão ao infinito.
Então existem criaturas que, como Chico, né, ao final da vida, ele perguntou assim, será que era preciso tudo isso mesmo? Essa reflexão o Chico fez. Ele abriu mão, abriu mão, abriu mão, abriu mão, abriu mão, e sempre abria mão de si próprio, a ponto de assumir e falar assim, fui desapropriado. Ele já não tinha vontade. Então, a gente leu uma página hoje, no grupo, que falava de emancipação. A emancipação, muitas vezes a gente tem que abrir mão dela para cumprir o dever. Mas Emmanuel assinala que nós devemos amar o dever. A gente abre mão de emancipar-se, que seria priorizar o eu, né, o que eu quero, o que eu penso, o que eu gosto, para aprender a amar o dever. E foi o que o Chico fez. E foi o que o Paulo fez. E a gente vai aprendendo isso com esses baluartes. Então ele diz assim, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. E a gente trouxe um pensamento para a nossa reflexão sem querer fechar o assunto. Nós todos estamos aprendendo do Evangelho. O Evangelho é uma fonte inexaurível e ele tem o poder do caleidoscópio. A cada movimento, ele traz uma nova figura para a nossa apreciação. Então, por isso, ninguém esgota o Evangelho. Nós apenas passamos por ele e trazemos pontos para reflexão. Então, a gente diz assim, nós podemos ver esse impor as mãos como sendo impregnar uma pessoa num determinado sentido. Então, pode representar aquela bênção de iniciação nos valores espirituais de melhor nível. Mas nós temos que respeitar o desejo da criatura de querer aquilo ou não. Eu não posso fazer isso. Nas linhas do amor eu não posso impor. E nessa abordagem do cristianismo, a gente não pode fazer como a gente fazia com a lei antiga. A lei antiga era um chicote. E a gente podia usar isso para impor pelo medo. E estava certo. Mas com o Evangelho não pode. Evangelho é espontaneidade. A disciplina antecede a espontaneidade. Ensino humano. Disciplina é com a lei. Mas a espontaneidade é o coração pedindo e sendo atendido. Aí não pode entrar coerção. Por isso que Jesus não podia, por exemplo, diante daqueles verdugos, os príncipes dos sacerdotes chegaram perto dele e falaram assim, pregado na cruz. Eles viram para ele assim, e aí? Você não é o Filho de Deus? Você não é o Salvador da humanidade? Então, livra-te da cruz, salva-te a ti mesmo. Jesus ficou em silêncio. O que ele ia fazer? Ele, o arauto do amor, a segunda grande revelação que a terra recebeu. O amor vai usar os artifícios da lei e mandar raio na cabeça deles, abrir a terra e engolir eles, para mostrar que ele tinha poder. Isso é a lei. É de fora para dentro. Mas a tarefa de Jesus era de dentro para fora. Então, diante desses elementos, é o silêncio. Pilatos chega para ele, que é a verdade? Silencia. Amor? Jogar raio? Incomodar? Tirar o outro da zona de conforto dele? Quem ama faz, não exige do outro. Na esfera do amor é por aí. A lei que obriga. Jesus não obriga ninguém. Ele chega na coletoria e convida para que eles o seguissem. Vem, segue-me. Sereis pescadores de homens. Convidou. E Jesus passa na vida da gente convidando. Ele não pode. O que fizeram em nome da religião é crime. Agora, se fizesse em nome da lei, olha, a lei ensina que você vai ser punido porque você não está fazendo. Está certo. E o camarada tremeu. Está certo. Quando nessas igrejas que negociam, que são mais materializadas, que são ortodoxas, sectaristas, quando eles vêm lá com os dogmas, né, que dogma existe não é só no catolicismo, não. Existem outras religiões que estão por aí. E ele diz assim, porque o diabo vai te consumir se você não fizer o que eu estou mandando. E o camarada treme e obedece. Isso é a lei. Estão trabalhando com a lei até desfigurando ela. Mas, quando não se conhece a lei, o que se faz é lei. Não é isso? Está escrito. Ou
é necessário que venha o escândalo. Mas ai daquilo, porque o escândalo vem. Estão executando. O obsessor está trabalhando. Quem não entendeu o trabalho do obsessor não entendeu nada. O obsessor tem um papel muito importante na vida das pessoas. Porque eles farejam aquilo com que se afinizam. E vão lá provocar uma febre na criatura para descobrir que ela tem aquilo. Eles são os agentes que fazem a gente descobrir. Epa, tem um problema aqui, no campo interno. Estou tendo companhia que está me incomodando. Se incomodou, está na hora de livrar do problema. Por quê? Isso é um estudo muito bonito. Quando o elemento não tem nível e tem a companhia abrutalhada, é natural. Quando não se conhece a lei, se faz a lei. Está tudo certo. Então o elemento vai falar assim, olha onde é que eles estão alimentando. Ih, aquilo ali é filé mignon. Vou falar de filé mignon, que é animal. Aquilo ali é o manjar dos deuses para eles. Né? E aí? Por que você está incomodando com quem está bem? Deixa eles lá. Olha lá, não tem nenhum conflito na cabeça deles. O que você está implicando com eles? Você que não pode. Porque você já enxergou mais a mim. Para você, chegou um novo padrão. Para eles ainda não. Então o povo vira para a gente, nesse conflito do mundo aí, a turma escreve para a gente, liga para a gente, está vivendo os conflitos lá, além mar, liga a turma espírita de lá, como é que faz? O que os espíritos estão falando? E essa coisa aqui fundamentalização, religião compatível com a idade espiritual deles. É isso, isso e isso. Existe uma análise muito sensata de que essa padronização religiosa, ela existe para espíritos muito infantis, ainda muito incapazes de saltos no plano do discernimento, de percepção de níveis espirituais. Então existem alguns que se destacam e que tentam trazer a massa, que é um bloco, para uma seletividade. Mas não consegue muita coisa não. Porque eles estão dormindo. Então a hipnose é natural nessa faixa. Você está esperando o quê da interpretação desses elementos? Aqui no país, na América Latina, o que nós observamos? A deificação de signos de crença. E aquilo é mais importante do que uma obra de amor para a pessoa. Tem gente, com todo respeito, nós estamos falando isso. Tem elemento que, se não acender uma vela, não vive. E vai tirar isso dele. É a morte moral para ele. E a importância que ele dá para isso supera aquela de ter paciência, caridade, amor com alguém, manifestar isso. Tanto que existem religiões que já funcionam na base de uma reforma, que precisa de muita reforma, e que dizem assim, não, caridade não salva ninguém não. Salva a pessoa é fé. Acreditou, aí pronto. O discurso é esse. Porque não interessa a outra parte. Porque a outra parte tem que dividir, tem que tirar de si para dar para o outro. É um risco muito grande. E aí 4 paredes. O que é isso? Ortodoxia de fé. Espírito sectário. O fariseu está aqui hoje. Com tudo que ele tinha. O saduceu está aqui hoje. Com tudo que ele tinha. Ou seja, aqueles partidos políticos estão em voga. Quem estuda o Evangelho, estuda historicamente tudo isso, sabe o que isso significa. E o que é a manifestação de cada partido, vamos dizer assim. Jesus veio aqui para quê? Para mostrar, no exemplo dele, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque não violentou ninguém. Violentou ninguém. Que o assunto é mais alto. Está em nível mais alto. Aí vem, não lavou as mãos, não respeita o sábado. Aí vem aquelas perguntas óbvias, né? O homem foi feito para o sábado? Ou o sábado foi feito para o homem? Muita gente não consegue, mesmo lendo aqui não tem. Vê o Nicodemos perguntando para ele, como é que é?
que eu alcanço lá o reino? Nascer de novo. Mas como é que pode um homem já grande voltar para o ventre da sua mãe? É tão claro que o elemento faz a pergunta de uma criança. Pergunta de criança. E sendo doutor da lei. Era um sábio da época. Nas linhas da religião. Aí Jesus faz aquele questionamento. Mas se eu estou te falando de coisas da terra e você não entende, se eu te falar das coisas do céu, porque reencarnação interessa a mundo como a terra. Mundo celeste não precisa de reencarnação. Está todo mundo iluminado. A reencarnação é curso básico de formação. Vige nos mundos que antecedem os mundos felizes. Depois, ficar revestindo de matéria, ficar bobado, como diz o Chico, durante tanto tempo, para quê? O Chico diz, é tão triste ver o que o espírito vira na infância, na primeira juventude, até acordar dessa bobagem. Então ele brincava, dizia assim, eu não tenho pressa de desencarnar não, eu quero mais é que Deus me dê muitos anos de vida aqui na Terra. Para que eu vou ter pressa de voltar? Porque eu vou ter que voltar de novo. Reencarnado? Para que eu quero ir para o mundo espiritual e ver que eu preciso progredir mais? E vou ter que ter outra reencarnação? Aí eu vou gastar anos adormecido na infância. Anos nessa bobagem da juventude. Sem saber quem é, o que faz, para onde vai. Para que eu quero perder tanto tempo? Então já que eu estou aqui, já entendi, deixa eu gastar meus dias. Utilmente. Ele brincava com esse assunto. E é uma grande verdade. Por que o livro dos Espíritos doutrinariamente informa que nos mundos mais aprimorados que a Terra, a infância é rápida, diminuta? Porque é uma perda de tempo. O elemento fica ali embotado muito tempo, adaptando-se ao regime do planeta, que é muito pesado. Aqui precisa disso. Está diminuindo, né? Os meninos estão acordando mais cedo. E vai ser assim. Mundo de regeneração, com infância tão longa, 7.000 dias de hipnose, para quê, gente? Para depois acordar devagarinho, pré-adolescência. Para depois vir adolescência, perturbação pura. Por quê? A doutrina espírita, no seu aspecto científico, explica. Começa a abrir o psiquismo. Aí é o papel da epífise, né? Que é estudada por André Luiz, antecipando o que hoje a ciência está descobrindo por si. Durante muitos anos, a informação era doutrinária, não era científica. E André Luiz falou assim, a ciência vai chegar lá, deixa no livro, que a FEB questionou, para poder publicar. Como era idôneo o método, vamos lá. 13 anos depois, explica-se que não é mais um corpo calcificado, como eles pensavam, com papel apenas na infância, regulando sexualidade, mas que era uma glândula. Então nós temos a melatonina secretada nessa glândula, regulando todas as outras glândulas endócrinas. E o papel dela é importantíssimo, é a glândula da vida mental, é a glândula da mediunidade. Ela tem preponderância. Ela é o ponto de interação entre o espírito e o mundo material. Essa glândula é responsável por isso. Ela conecta a um centro de força do perispírito chamado coronário, que é o centro divino. Então, através da glândula, nós temos conexão com o divino. E aí, muda tudo. Então, na fase da adolescência, é que essa glândula abre, começa a ter o seu grande papel e começa a permitir que impulsos emocionais do patrimônio daquele espírito do passado venham para hoje. Aí os conflitos são certos. Se o espírito já não vem mais harmonizado, vai dar trabalho. Vai pôr os pais, a família em situação delicada. Porque ele vai sentir coisas, impulsos que ele não sabe nomear, que ele não sabe explicar, e vai se achar, e vai ser difícil convencê-lo do contrário. Então muitos passam por esse transe, né? É uma transição. Até ele permitir que o patrimônio venha e comece a formar sua personalidade com a somatória do passado e com o filtro que recebeu nessa existência. Por isso os espíritos dão uma aula. A
doutrina espírita é um patrimônio maravilhoso para a humanidade. Eles dão uma aula dizendo o seguinte: até os 7 anos, a criança é uma esponja, não para ouvir as bobagens que os pais geralmente falam, mas para absorver conteúdos que eles vivem. A vibração dos pais entra no mundo infantil sem filtragem. Eles absorvem tudo e vão ser a reprodução disso. Quando abre o passado lá da puberdade para a adolescência, ou nessa fase da puberdade, melhor dizendo, o que acontece? Eles vão encontrar esse filtro de aprendizado. Se ele for eficiente, eles dão conta de temperar os impulsos. Se não foi, é tormenta certa para quem não trabalhou na hora certa, formando uma boa infância. O Chico sempre bateu na tecla: a criança precisa ser disciplinada, ensinada. E ele dizia 2 questões que eram as que mais ele batia na tecla: amor ao trabalho, respeito aos mais velhos. Onde é que nós estamos vendo isso? Onde? Prioridade da criança: respeito aos mais velhos, amor ao trabalho. O nosso mundo é de transição. Então a gente imagina a perturbação generalizada, porque os valores que sempre nortearam a ordem da sociedade estão sendo passados em xeque. Está certo para tudo aquilo que é humano, mas não no seu sentido divino. Então, nós observamos hoje em dia que o mundo aplaude, né, e defende. Não estamos aqui criticando, não. É um ponto de reflexão doutrinária. Nós temos doutrina espírita. Charges que zombam da pior forma das religiões alheias, inclusive da cristã. Isso é uma coisa, liberdade de expressão é outra. Há que se falar. Então, por que enlouquece pessoas que são cegas no nível espiritual em que estão? Então, o assunto é muito mais amplo, mais complexo. A gente ouviu um depoimento muito bonito do Papa, que impressiona pelo seu discernimento, pelo seu bom senso, e que usou ele próprio para tratar do assunto, como se fosse uma parábola, coisa que o Chico fazia. Se o Chico estivesse entre nós, ele faria mais ou menos da mesma forma. Se falar mal da minha mãe, zombar dela, prepara para levar um soco. A mãe é algo sagrado para a criatura. Vocês entenderam o assunto? Não mexe com o que é sagrado para os outros. Nós estamos aqui no Espiritismo. Agora, isso nos dá direito de descer além no protestante? Porque ele tem a sua forma de ver o Evangelho, a sua forma de cultuar o Evangelho. Eu posso descer além na Umbanda, no Candomblé. Eu posso analisar o assunto à luz dos conhecimentos. Uma coisa é o estudo, outra coisa é combater e zombar. Eu não posso fazer isso. Eu perderia a minha estrutura moral se eu fizesse isso. Dizer que o católico tem essa ou aquela prática e zombar disso, não posso fazer isso. O que é sagrado para uma pessoa é sagrado para essa pessoa. Eu posso dialogar no plano da educação. Isso é diferente. Agora, eu não posso fazer isso. Eu não gostaria de ver minha mãe sendo retratada numa charge daquele tipo. Eu não admitiria isso. Então, nós temos que pensar com muito carinho nas coisas que nós trabalhamos, nas coisas que nós expressamos. O Chico sempre falou que havia uma grande preocupação dos espíritos com as imagens que nós criamos e lançamos nas mentes alheias. Porque nós não sabemos quando, em que condição, em que reencarnação a gente vai ter condição de limpar aquilo. Então, quem cria sistemas, quem cria desvios, quem polui, quem
instiga ao que não presta, a gente não sabe como é que essas pessoas ficam. Uma vez, a gente viajando e a uma região, a gente sempre viajou para o Triângulo Mineiro, por ali, e a gente sempre via aqueles andarilhos, né, que carregavam o lixo, né, nas costas e paravam. Tinha alguns que eram peculiares, né, ficaram conhecidos. E assim, conversavam sozinhos, andavam sozinhos, quilômetros e quilômetros, quilômetros. Então a gente começou a ver isso. Teve uma entrevista uma vez, num programa de televisão, em que um psiquiatra foi chamado a analisar o assunto. Aí ele estudou um andarilho que vivia no Minhocão, São Paulo, e que tentaram tirar ele e levar para outro lugar, mas ele queria ir lá. Aí estudaram o assunto e viram que o barulho interno dele era tanto que ele precisava de um barulho exterior superior ao dele. E foi uma entrevista, uma análise tão interessante, e a gente começou a pensar no assunto, até que um dia um amigo espiritual revelou que muitos desses elementos que conversam sozinhos, que carregam lixo de um lado para o outro, que precisam caminhar demais, que se desvinculam de tudo e todo mundo, são muitas vezes a reencarnação daqueles filósofos do nada, daqueles que perverteram muitas mentes e que perderam a sua identidade, fizeram pessoas perderem a sua identidade, né, o seu caminho, o seu comprometimento. Então eles são pessoas que caminham para lugar nenhum e que falam de tudo sem ter noção de nada. Eles se perdem. Então eles vão drenando, né, essa perturbação através dessas reencarnações estranhas, assim. Então tudo tem explicação, tudo tem um sentido, cada um responde por aquilo que estabeleceu para si e para os outros. A gente tem uma vida de comunhão, embora a gente não pense nisso, e a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente passa para os outros, porque a nossa vida, ela é nossa, portas adentro do coração. Para ilustrar isso, tem um episódio do Chico, que ele foi visitar um presídio de pena máxima, de segurança máxima em São Paulo, e ele nunca teve medo. E o delegado de São Paulo à época era muito amigo, muito admirador, e ele fazia questão: me deixa, eu quero levar uma rosa, dar um abraço, um beijo em cada preso. Aí ele ficava em pânico. Então ele fez isso algumas vezes em São Paulo. Então montou-se uma estrutura de segurança e os presos vieram: não, preso não, eu quero eles livres, sem algema, sem nada, eu quero eles livres. E aí permitiam que o Chico fizesse por algumas vezes, mas só o Chico para conseguir essas coisas. E o Chico era tão respeitado em São Paulo que eles fizeram isso. Então os responsáveis ficaram, faziam uma fila e eles vinham. Então o Chico abraçava, dava um beijo e dava uma rosa, né? E falava algumas palavras. Então alguns presos choravam, né? E o Chico viu algumas coisas que marcou muito a vida dele. Então um deles, muito sisudo, que não sorria, e esse homem falou uma coisa para o Chico repetiu depois em público, muito impressionado, e dizendo assim: aquele homem marcou muito o meu coração, porque ao abraçá-lo, ele sentiu ele um pouco duro, né? Ele deu um beijo nele, aí ele notou que uma lágrima desceu, e ele disse assim: oh meu irmão, eu te desejo. Ele falou as coisas e abençoou. O homem olhou para ele e disse assim: seu Chico Xavier, o coração pode sofrer, porque ele é nosso, está escondido, mas o rosto deve sorrir, porque ele pertence às pessoas. O Chico não esqueceu disso, e quando ele contou, ele fez muita gente chorar, porque esse homem marcou a vida dele. Então nós temos um compromisso, a gente lembra desse caso, né, desses episódios de aprendizado, de vivência do Chico com a sociedade, porque é algo que ensina pra gente. Nós temos um compromisso com as pessoas, né? Então é preciso lembrar disso nos momentos mais difíceis, nos momentos de alegria, para que a gente possa ser uma pessoa que comunique algo de bom, né? Não sair da presença das pessoas sem deixar uma mensagem positiva. Então, por isso que nessa volta toda de reflexão, de análise dos assuntos, nós pensamos aqui: iniciar-se. É preciso ter a pessoa querendo, porque não podemos dar coisas santas aos cães. A gente pensa assim: mas por que Jesus falou isso? É simbologia, gente, é parábola. O cão, na linguagem do Evangelho, é o novo de entendimento.
Na verdade, o que acontece? O cão é o símbolo do animal que está sendo domesticado. Mas por ele estar sendo domesticado e próximo, eu não posso fazer dele um partícipe do mundo da inteligência. Porque nos estudos doutrinários, o cão ele tem lampejos de inteligência dentro do reflexo condicionado, mas nada muito além disso. Então, o reflexo condicionado pode estabelecer algum impulso de inteligência, lampejos, mas não é uma inteligência, não é pensamento contínuo, que é um atributo só do homem. Então, não podemos confundir as coisas. O novo de entendimento, ele tem lampejos de percepção, mas ele não tem continuidade. Quando a gente vai estudar esse assunto, que é muito interessante, a gente vai falar assim para uma pessoa que saiu, por exemplo, nós conhecemos em determinada época um caso muito interessante de uma pessoa que no passado foi chefe de treva. Desencarnado, ele chefiou treva. E ele reencarnou e começou assim, a buscar a espiritualidade e conhecia a obra espírita, dava aula da obra do Chico, começou a fazer umas reflexões maravilhosas. E uma pessoa que é tutora dele, que é grande responsável, como uma mãe espiritual, que o iniciou, que ensinou a ética, que ensinou a respeitar as pessoas, a ter negócios com ética, a administrar pessoas com humanidade e não fazer como ele fazia antes, né? Porque era uma coisa medonha, né? E as pessoas precisam, elas são escravos brancos, né? Então tem muita gente que não funciona assim, tendo escravos brancos. E lealdade com essa pessoa era escravidão plena, né? A ponto de mães, pais terem que esquecer filhos, necessidade dos filhos para servir essa pessoa. Então era alguma coisa nesse nível. Quando essa pessoa se abriu de coração, a par de acontecimentos e da presença dessa verdadeira mãe espiritual, ela um dia ponderou alguma coisa que a gente comentou o assunto à luz adulta e falou assim, olha, mas o fulano tem ideias maravilhosas. A Dota falou assim, mas você não percebeu ainda uma coisa, porque todo o evangelho, todo o conhecimento espírita que a pessoa tem está a serviço do ego dela ainda. Porque uma coisa, falou para mim assim, uma coisa, Wagner, é estar aberto para o aprendizado e outra é sustentar esse aprendizado na vida. Entenderam a sutileza? Uma coisa, a pessoa está cheia, a cabeça está cheia de ideias bonitas. E aí ela está se abrindo para a luz. Mas outra coisa é ela dar conta de usar a luz no dia a dia. Então, olha, conhecer é uma coisa, sustentar isso é outra. Deu uma ideia? Então tem gente que vira para um espírito e fala assim, mas você não é espírita? A pessoa é espírita por adesão. Mas ela está no plano de ajuste, procurando se acostumar a pensar e sentir naquele nível. Não significa que ela detém. Ela tem avisos, mas ela ainda não converteu. E a conversão leva tempo. Precisa não somente de alguns anos, mas de existências. Então, quando a gente analisa a safra espírita, desde a codificação e com as informações que nós temos, a gente analisa com cautela. Porque nós estamos aí, segundo estudos, na quinta, sexta geração de espíritas, contando desencarnação e reencarnação de novo, para poder retomar o aprendizado espírita. Mas se a gente analisa o assunto, a gente pega lá o Emmanuel, olha, o Chico dizendo em 1971 na rádio, lá em São Paulo, explicando a professora Herculano Pires e outros entrevistadores, olha, nosso benfeitor Emmanuel está aqui dizendo que na virada do século XIX para o século XX, Allan Kardec já tinha desencarnado em 1869, depois veio a Comuna de Paris, foi uma guerra civil que deixou cadáveres expostos naquela Paris, virou um cemitério a céu aberto, segundo os historiadores da época. Então começou uma luta muito grande na Europa. E muitos desses espíritas, porque a Europa teve, à época, concomitante ao trabalho de Allan Kardec, e logo depois, milhares e milhares de espíritas, não somente na França, mas em vários países da Europa. Então a Europa se tornou o país, ou o continente espírita, e a França no carro-chefe, como carro-chefe disso. Então era um número assombroso
de espíritas na época. O que foi esfacelado, segundo a própria espiritualidade, segundo os estudos históricos, sociológicos, foi esfacelado pelas guerras, a partir das próprias guerras civis, culminando na Primeira Guerra, depois alcançando a Segunda Guerra. Então, tudo foi esfacelado na Europa em função de guerra. Guerra civil, guerra religiosa, perseguição religiosa e as grandes guerras. Isso dizimou a floração que estava sendo trabalhada na Europa. O que aconteceu? O Emmanuel explica que de 15 a 20 milhões de espíritas europeus, mas principalmente franceses, reencarnaram em massa no Brasil, na virada do século XIX para o século XX. E o Emmanuel ainda assinala com muita propriedade que quando nós proclamamos a nossa independência, né, a República, assumimos a República, demos um golpe no amado Pedro II, né, que não merecia aquele desprezo, porque ele amava o país e fez pelo país algo que dificilmente nós vamos ver outro elemento fazer. Há profecias de que ele estaria reencarnando para continuar o trabalho pelo Brasil, e tomara que venha mesmo, nós estamos precisando disso. Ele, JK e outros, né, que venham e que tragam uma nova era para o país, que tem que cumprir sua missão de Brasil, coração do mundo pátria do Evangelho, precisa desenvolver isso, e a gente não tem dúvida que vai acontecer. Mas eles vieram e assumiram. Então, na época da proclamação da República, o Emmanuel assinalou que pelos interiores do Brasil, que eram até despovoados, não existia um hino nosso, não existia uma cultura de pátria própria ainda, né, formada, na verdade, ela está sendo elaborada agora. O que aconteceu? Pelos interiores se cantava o hino francês, a Marseillaise. O povo cantava a Marseillaise. E o povo sabia muito mais, segundo Emmanuel, de Revolução Francesa do que informação sobre quem é Marquês de Pombal, que era um dos grandes vultos no país. Isso é algo impressionante que foi assinalado na época. Então nós vamos compreender que a espiritualidade tem planificações que os homens podem não dominar. Como nós tivemos um Chico Xavier, a gente tinha informações de bastidores, que hoje são mais raras, né? Porque era um médium seguro, idôneo, que não estava a serviço de si próprio, não estava a serviço do seu ego, da sua vaidade. Ele não tinha isso, ele matou isso nele e aprendeu isso de 4 a 5 anos, quando começou a ser tratado com garfadas e chicotadas de manhã e de tarde. Ele foi preparado para não ser ego, para ser instrumento. E isso é um missionário. Isso é diferente de médico que dá palpite, que colabora, né? Mas que carrega a sua personalidade e que a gente pode esbarrar nela e até desanimar. Não podemos desanimar. Vamos à frente. Vamos selecionar o que é bom, né? O Paulo fala: lê de tudo e retende o que é bom. A gente pode dizer assim: vê de tudo e retende o que é bom. Então a gente analisa e pega assim: essa boa parte eu pego, essa boa parte eu pego. Porque ninguém é tão ruim que não tem algo de bom para oferecer. Nesse sentido, um obsessor pode fazer um papel maravilhoso. Nós temos um amigo que contou pra gente, médico, trabalhador, pessoa muito sincera, assim, e que tem suas fragilidades, né? Diz ele que num desdobramento que ele fez, ele estava numa zona meio esquisita, uma área meio perigosa, divertindo com alguns assuntos. Diz ele que passou um velho perto dele, cochichou no ouvido dele assim, 2 versículos de Paulo. Usou 2 versículos de Paulo, chamando a vigilância e a disciplina. Usou 2 versículos, ele não me assinalou quais eram. Diz ele que quando ouviu aquilo do velhinho que só sussurrou no ouvido dele, ele olhou assim, o velho tinha cara feia, parecia até um dos obsessores, mas prestou essa caridade para ele. Ele despertou e falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? Acordou no corpo e fez uma grande reflexão, porque trouxe a memória. Por onde eu estava andando, o que eu estava procurando. Então, em zonas inferiores, tem gente que com cara feia, com aparente papel de obsessor, está fazendo caridade. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos, abrir o coração para a luz do Evangelho. Então, nem avançamos, hein? A ninguém ponha precipitadamente as mãos. É preciso ter alguma coisa, alguma linha que nos ligue à nova vida que nós estamos buscando.
tem que ter uma premissa. Vocês entenderam? Porque não é do jeito que eu quero. Você agora vai ser espírita, você agora vai ser verdadeiramente espírita. Não é assim. Eu tenho que apresentar alguma coisa, eu tenho que fazer minha sua. Bate, busca, pede. É isso que o Evangelho ensina. Aí a resposta vem. Mas ela vem respeitando o nível da gente. O Paulo fala assim numa epístola dele: eu vos criei com leite, não com manjar, porque vocês não aguentam manjar. Vos criei com leitinho, alimento simples. Então a pessoa chega na casa espírita e começa: ô meu filho, você acredita em Deus? Você acredita que você tem uma alma? Ah, pois é, então em cima disso nós vamos construir, tá? Não adianta falar pra ele assim: ah, tem nosso lar. O que é nosso lar? É uma cidade, tem nada. Que isso? Você tá louco? Isso é utopia. O nosso lar foi tido, quando foi trazido pelo Chico, por espíritas do Sul, ele recebeu muita crítica. Que aquilo era utopia, que o médico tinha se perdido. Agora estava trazendo fantasia para nós. Sendo que o assunto já era tratado desde a época de Manuel Swedenborg, que já tinha informação sobre organização nas esferas espirituais. Então o assunto vem na gradação, para não assombrar. E a gente vê com que propriedade ele trouxe, porque ele trouxe todo um estudo sociológico de uma cidade. Uma organização que admira, que a Terra não tem. Aquilo dá o que pensar. Com casos específicos, individuais, indo para o coletivo. Então hoje a gente está preparado com a obra kardeciana. Por isso a gente diz: ninguém é espírito sem conhecer a obra de Kardec. Porque não é dele. É dos espíritos que construíram do simples para o composto, para o complexo. Então, se a gente não conhece a obra da codificação, a gente não é espírita, a gente é espiritualista. Mesmo tendo lido a obra do Chico. E a gente fala isso com propriedade. O Chico, que ouvia espírito, né, que a vida toda recebeu o livro, ele nunca deixou de estudar a obra da codificação. Estudou a vida inteira. Deu exemplo para nós. Então a gente tem que ter essa premissa, tem que ter algum conhecimento. Porque ver espírito, ouve espírito, vou julgar na reunião? Não tem estrutura moral para isso. Não tem conhecimento para entender o que ele está fazendo. Então ele vai ter que estudar. Ele vai ter que conhecer o assunto. Ele vai ter que se familiarizar com isso. Vai ter que se aproximar vibratoriamente do grupo. Então existem requisitos. Toda iniciação prepara o indivíduo para o grande trabalho. Não podemos desprezar a iniciação. Então o que ele fala que é muito sério, né? Não imponha-se precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Porque o elemento está vicioso, eu posso compreender, mas eu não vou lá fazer aquilo. Eu já passei dessa fase. Eu não bebo leitinho mais não, já estou no manjar. Mas eu compreendo quem está no leitinho. Então, até em postura doutrinária, eu posso entender o que a pessoa está fazendo e buscando. A gente falou isso hoje. Olha, nós temos que respeitar todo mundo que está buscando fenômeno. Porque quando eu iniciei, eu era doido para ver os espíritos, doido para ver os médicos trabalhando. É legítimo. É legítimo. Isso não é pecado. A pessoa fica doida para receber o recadinho do espírito. Por que a gente vai privar a pessoa disso? Se existe a possibilidade dentro de critérios, necessidade, orientação. Por que nós vamos privar a pessoa? Está errado. Temos que proporcionar. A pessoa pega. Isso a gente assistiu inúmeras vezes e a gente passou por isso. Quando a gente era lá de Mocidade, né, Netinho? Mocidade tinha lá e falou assim: nossa, o José deu orientação para mim. Ai, meu Deus, obrigado, Senhor. Nossa, vou ler todo dia. Nós conhecemos gente que pegou a mensagem que recebeu, pôs num quadro, pendurou na parede. Essa é legítimo, porque a gente está aprendendo, se iniciando no contato com o mundo espiritual, com as pessoas da vida. Nós temos uma amiga que, quando abriu uma vidênciazinha nela, ela viu numa reunião o espírito da Sheila. Ela ajoelhou no chão, porque ela estava vendo Nossa Senhora. Não é Nossa Senhora, não, é Sheila. Nossa Senhora é muito mais do que isso. Porque ela viu a luz de Sheila, né, tão linda, achou que era Nossa Senhora. Então, é assim, a formação é essa. Então, é legítimo. Agora, nós não podemos vulgarizar, né? Tornar comum o que é sagrado. Então, por isso a gente tem que conhecer e a gente vai compreendendo agora porque a gente amadureceu. Hoje tem uma relação mais amadurecida com a espiritualidade, sabe que a gente não pode vulgarizar isso, não deve vulgarizar isso, né? Poder até pode, tem gente que está fazendo bagunça. Mas a gente não deve vulgarizar, porque o prejuízo é nosso. Porque no lugar dos benfeitores vem os obsessores. E aí eles enganam a pessoa acha que está cultuando o espírito superior e o espírito é muito pior do que ele. E ele cai nesse esparrel. Mas a gente vai compreendendo, né? Mas tem que ter a premissa. Então a gente pensa que
a gente não vai participar daquilo que é uma ingenuidade, uma infantilidade da pessoa. A gente vai procurando fazer o trânsito dela da infância para a juventude e da juventude para a madureza, que é o que acontece até fisicamente. Então, gente, a nossa reflexão fica aí para a noite, né, para todos nós, e nós vamos agradecer a Deus a oportunidade e a riqueza do que a nossa doutrina e o Evangelho, conjugados, nos oferecem para a nossa evolução consciente. Que o Senhor nos ampare sempre. Muito bem, gente, nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as páginas psicografadas. Renovação moral. A natureza, refletindo o poder de Deus, nosso Pai, é sempre um estuário de sabedoria, a nos ensinar sobre a vida infinita e o mecanismo de sua permanente renovação. É assim que a terra crisola, a semente germina, a árvore produz, o animal se aninha, a chuva fecunda, o sol vitaliza, o adubo nutre, a água filtra. Do mesmo modo, em nossa vida moral, a dor purifica, a prece recompõe, a beneficência socorre, a justiça corrige, a esperança dispõe, o trabalho ativa, a experiência planifica, a fé aponta rumos, a afeição enriquece, o perdão alivia. A renovação da vida pela ordenação da matéria e a renovação da vida íntima, quando o Evangelho de Jesus se torna o caminho real de nossa felicidade. Renovemo-nos em Cristo, através da adoção de seus ensinos, em nossa marcha de cada dia. Sheila. Evangelho e a criança. A evangelização infantil, quando séria e continuada, é jardim belo e sutil que acolhe a meninada. Nela, as flores do amor, ensinadas por Jesus, geram o bem e o fervor que a criança seduz. Em brincadeiras e mimos, as lições do Evangelho apresentam aos meninos o bem vencendo o mundo velho. É trabalho de pura luz, entre encantos e reflexões, aproximando de Jesus os tenros e férteis corações. Ao lado das preces no lar, a evangelização das crianças é capaz de embalar a vida nova em esperanças. Meio.